Este é o nosso Quem Diria, é algo que a gente está aí trazendo para nossa alegria e também para nós conhecermos alguns irmãos da nossa igreja que a gente já conhece um pouquinho, mas a gente vai poder conhecer mais o que Deus tem feito na vida deles e nos alegrarmos com eles, naquilo que Deus tem realizado em suas vidas, e também a gente vai poder crescer mais com as experiências e conhecermos e crescermos mais em comunhão também. É um casal assim muito simpático da nossa igreja. Já vou apresentá-los já para vocês, eles mesmos vão se apresentar e a gente vai poder aí desfrutar juntos desse tempo muito bom aí na bênção do nosso Deus. Olá, boa noite, meu nome é Adailton. Oi, meu nome é Neilde, sou da Igreja Batista do Jardim Colonial, membro daqui, né? Então, a gente é zelador da igreja, a gente cuida da casa do Senhor, né? Eu sou líder de célula, né? Temos a nossa célula Somos Um. E além disso, a gente também colabora aí com o projeto Frutificando também, fazemos parte do grupo de oração também. Estamos aí para servir o Senhor. A gente queria saber assim, como é que vocês se conheceram? Como é que foi aí o primeiro impacto aí? Como é que foi? A Neilde veio morar em São Paulo, junto com o irmão dela. Ela morava na Bahia. E aí, quando ela veio morar com o irmão dela, a gente se conheceu, começou a namorar e casamos. Legal. Tem alguma coisa assim que te chama assim a tua atenção quando você conheceu a Adailton? Assim, o que você pensou assim, né, quando você conheceu a Adailton? Ah, sim, quando a gente se conheceu, a gente já teve uma química já, né? Esse é o que a gente vai casar, né? Foi tão assim interessante que quando a gente se conheceu, a gente namorou menos de um ano, de noivou menos de um ano, e dentro de um ano a gente já casou, né? Então assim, aí a gente já começou desse jeito. Muito bom. Então, quando é que foi que vocês conheceram a Jesus? Assim, como é que foi? Quando é que foi que vocês conheceram a Jesus? Pode, quem quiser falar, vocês vão completando. À vontade. Eu conheci a Jesus num momento muito difícil da minha vida, né? Foi um momento que eu perdi minha mãe e estava numa depressão muito profunda. Fiquei desempregado, fiquei um tempão desempregado, já casado, né? Com a Neilde grávida da Rebeca. E eu não via mais solução para minha vida, assim. Eu, humanamente falando, eu não via mais solução. E foi quando eu tive a oportunidade de ser convidado a vir aqui na Igreja Batista. E eu tive a oportunidade, né, através do pastor Silas Silveira. Esse dia foi muito gratificante para mim, porque eu tirei um peso muito grande das minhas costas, né? Parecia que eu estava carregando uma tonelada. E quando eu conheci a Jesus, essa carga foi dividida e ficou mais leve para mim. E eu conheci Jesus também, assim, foi no momento também o Adailton veio primeiro, e depois eu lembro que foi um momento que o meu sobrinho, ele estava com asma, né? E a minha cunhada estava passando uma luta muito grande, assim. E assim, juntou tudo, né? A gente veio, eles vieram também, eles também aceitaram a Cristo, mas hoje eles não estão mais aqui, estão em outra denominação, né? E aí foi quando eu aceitei Cristo, né? E eu já pensava assim, e foi muito interessante quando a gente começou a vir para a igreja, que tinha um irmão que ele era muito usado pelo Senhor, né? O irmão Zé, filho da irmã Linda. Ele encontrava o Adailton, toda vez que ele encontrava o Adailton, ele falava de Jesus para ele, né? O Adailton tinha muita raiva dele. Ele chegava em casa falando, aquele cara chato. E nessa época eu já assistia alguns programas de televisão e eu falava, não sabia de nada assim de Jesus, e eu falava assim para o Adailton, você presta atenção que Deus está falando através desse rapaz, então presta muita atenção. E aí ele foi amolecendo o coração, aí foi quando o Del falou para ele vir para a igreja, que é o irmão dele, né? E ele veio e aceitou a Cristo, e logo também eu vim e aceitei a Cristo. Joia, e a gente sabe, quando a gente aceita Jesus, a gente faz parte do corpo de Cristo, da família de Deus, né? E como é bom como é precioso a gente fazer parte da família de Deus, né? Então, tem alguém assim na igreja, na família de Deus, que vocês veem que é muito importante para vocês? Pode ser
cada vez, ou se é importante para os dois, ou como vocês acharem melhor, que é importante para vocês que marca ou marcou a vida de vocês e vocês, por que essa pessoa marcou a vida de vocês? Seria até assim injusto eu falar de uma pessoa só, mas eu vou precisar falar de uma pessoa. Mas muitas pessoas me abraçaram, eu fui muito acolhido, né? Não só por uma, mas por muitas pessoas. Mas uma pessoa que me marcou muito nessa vida cristã minha foi o irmão Lázaro. E por quê? Porque ele se preocupava comigo, ele cuidava de mim, né? E toda vez que eu precisei dele, ele nunca bateu a porta na minha cara e eu sempre ia na casa dele, visitá-lo. E ele sempre tinha uma palavra de Deus para mim. Tanto é que sempre que eu precisei, sempre foi a pessoa que foi o meu discipulador. Foi o irmão Lázaro. Então, a gente, igual a Adolfo falou, a gente tem bastante pessoas. A gente foi muito acolhido quando a gente chegou aqui. Muito mesmo. Uma pessoa que me marcou muito, que hoje não está aqui, né? Que me acolheu muito, me cuidou muito de mim. Hoje ela está em outra igreja. É a Miriam. Hoje é Miriam Rodrigues, né? Sim. Foi uma pessoa assim, sensacional na minha vida. Muito. O pai dela, a mãe dela, foram pessoas mesmo que me marcaram, né? E hoje eu tenho uma também que eu posso falar? Que é uma pessoa que quando eu estou com alguma coisa, eu peço socorro, eu corro atrás, e é uma pessoa que não passa a mão na minha cabeça. Sempre, se eu estou errado, com o jeitinho dela, ela vai lá e fala, vai por esse caminho, é assim, assim, assim. E a gente tem assim uma afinidade muito grande de oração. Essa pessoa é a Vera. É uma pessoa muito assim, que me marca muito também. Não estou desmerecendo as outras, mas ela sempre está do meu lado para tudo. Verinha do Daniel? A Verinha do Daniel. Muito bom. Então, assim, é uma pessoa que a gente sempre está junto em tudo, em oração, no que a gente precisa, ela também, o que ela precisa de mim, ela vem, pede ajuda, eu também. Então, assim, a gente está bem conectada. Tem uma situação engraçada que vocês já passaram aí, como casal, como família? Conta aí alguma coisa aí que vocês tiveram de engraçado aí na vida. A de ontem, contei. Teve várias, né? Vamos contar uma mais recente, uma mais antiga. Vou contar uma antiguinha. Tem várias? Tem muitas, né? Eu e a Nilton somos muito engraçadinhos. A gente indo pro shopping, família, e eu resolvi, nunca uso, é difícil usar óculos. Mas nesse dia eu resolvi pôr um Ray-Ban, né? Pra pagar de gatinho, né? E aí tava tudo assim, claro, que nem tá aqui a sala, né? Bem legal. E entramos. Quando a gente desceu a rampa para entrar no estacionamento do shopping lá embaixo, escureceu tudo. Eu não via mais nada. Aí eu falei para ele, nossa, escureceu tudo aqui. Ela falou, nossa, você tá de óculos? Aí eu tirei o óculos e deu aquela claridade boa, né? E uma mais atual agora, que foi muito engraçada, que a gente teve que interromper a oração. Foi muito engraçado, a gente tá fazendo um momento lá em casa lá de agradecer, né? Agradecer a Deus, não pedir. A Deus deixou bem claro para as meninas, não quero que peça, é só agradecer. Aí a Bia começou, a Rebeca começou, eu fiquei por último e ela começou. Aí ela começou, Senhor, muito obrigado pela minha vida, muito obrigado pela minha filha Bia, que é uma bênção, eu gosto muito dela. Senhor, obrigado pela Rebeca, que é maravilhosa. Senhor, obrigado pelo meu esposo, eu sei que ele tem muitos defeitos, mas se o Senhor me deu ele assim mesmo. Aí acabou a oração, que eu já abri o olho e começamos a dar risada, pedimos perdão para Deus e tivemos que nos refazer ali para poder voltar a oração novamente, né? É que eu me empolguei na oração. Aí comecei a falar umas coisas, aí ninguém aguentou, aí todo mundo começou a rir. Foi muito engraçado ontem. As meninas riam de chorar, de tanto rir. Porque foi muito engraçado, falei muitas coisas assim. E até eu mesmo, depois eu comecei a rir, a gente começou a rir, teve que interromper tudo mesmo. Muito legal. Então, e é assim uma situação assim que deu ruim, né?
pessoa fala, deu ruim, não deu certo. Sabe que você tem alguma assim que vocês lembram que deu ruim? Assim? Eu posso falar duas, é bem rápido. Pode. Uma foi a antiga, né? A gente morava ainda no condomínio e eu volto no Chibata, né? Lá perto da casa do Israel. E nesse dia eu falei, eu volto eu e meu irmão, a gente rapidinho de carro. Aí ele falou, não vai de carro, por isso que eu falo, quando a mulher falar, obedece. E eu falei, não, é rapidinho, lá é rapidinho. Aí nesse dia eu parei o carro bem na rua do Israel, bem na esquininha da escola e tive um problema com o carro, roubaram o meu step. Mas o pior não foi ter roubado o step, foi ter quebrado o vidro, né? Que foi o mais complicado. Aí fiquei, nossa, Deus falou pra mim não vir. E eu vim, deu ruim mesmo. E uma outra situação foi quando a gente viajou para Minas, lá para casa do pai do Daniel. A gente estava com o cadetinho e eu estava meio com medo de ir com esse cadetinho, mas a gente foi convidado, né? E na volta a gente quebrou no meio do caminho. E aí tivemos que dormir na estrada para esperar amanhecer. Aí a gente pediu pro Daniel trazer as meninas, tudo. E ficou eu e ela na estrada, tivemos que dormir dentro do carro. Achamos um postinho lá, um lugarzinho lá, encostamos no carro e dormimos. E aí no outro dia arrumamos um carro e conseguimos chegar em São Paulo. Mas deu ruim também. Legal. Muito bom. Tá joia. E um desejo, assim, um sonho que vocês desejam realizar, assim, vocês dois, como um casal, você tem algum sonho assim, que vocês desejam realizar, os dois? Os dois, assim... Ou pode ser os dois, ou um de cada vez, como vocês quiserem. Assim, o sonho que a gente tem, né? Dele se aposentar e a gente sai viajando. Assim, eu falo assim pra ele, vamos viajar, mas no sentido de pregar o evangelho, né? Até falo para ele, a gente não precisa nem estudar, a gente vai ser voluntário de alguma coisa, mas que a gente esteja ali levando a palavra de Deus. Assim, nesse tempo de pandemia, né, tem sido um tempo assim difícil para muita gente, todos nós, né? Na verdade, vocês têm alguma coisa que Deus tem falado ao coração de vocês gostariam de compartilhar aí com os nossos irmãos, aí para quem também estiver ouvindo aqui o Quem Diria, né? O que vocês teriam, assim, do que Deus tem falado ao coração de vocês nesses dias? Deus tem nos falado muito, né? Principalmente na parte de não ficarmos incomodados em casa, né? Assim, a gente sabe que o vírus está aí, a gente precisa tomar os cuidados necessários, mas a gente não pode esquecer que tem muita gente aí fora precisando de ajuda, né? A gente tem presenciado aí as entregas da cesta básica, como as pessoas estão precisando, né? Então a gente não pode se acomodar, ficar em casa, a gente tem que tentar ajudar de alguma maneira. Deus ele pede nesse momento para que a gente deixe o egoísmo de lado, o querer, porque graças a Deus eu estou trabalhando em casa, a Neude também está trabalhando, né? Mas a gente está, graças a Deus a empresa que eu trabalho não cortou nada, pelo contrário, eles me deram muito mais, anteciparam pagamentos para a gente. E isso tem sido bênção para mim, então eu não posso ter o egoísmo de falar, puxa, legal, eu e minha família estamos bem aqui, não está faltando nada, mas eu não posso pensar assim, eu tenho que pensar que o próximo precisa de mim, né? E o próximo, é seu vizinho, é seu amigo, né? Deus tem mostrado para a gente nesse momento pessoas que estão precisando, tem colocado na nossa, coisas que a gente não conseguia fazer no dia a dia, quando a gente tinha nossas atividades, a gente está fazendo agora. E pessoas estão precisando, que nem a gente falou, as pessoas estão tão carentes, se a gente parar para conversar um pouquinho, as pessoas querem amarrar a gente ali, não quer deixar a gente sair. Parece que a gente hoje teve a oportunidade de conversar novamente com o Felipe, com a Priscila, e eu tive que falar para Deus, olha, eu preciso ir embora, eu preciso bater um ponto, eu já almocei, eu preciso bater o ponto. E as pessoas não querem. Então, o que a gente deixa tenham fé, acredite em Deus, que isso vai passar, isso vai passar logo e a gente vai estar junto aí numa nova visão, numa nova situação, e que a gente não se acomode depois, continue fazendo a obra com mais fervor, com mais vontade. Então, o que eu tenho aprendido, né, nesse tempo, esse é o tempo da gente estar falando da palavra de Deus, sim.
A gente tem presenciado muito em casa, a nossa família, né? Tem sido um tempo muito gostoso. A gente conversa muito com as meninas e até elas mesmo, elas falaram assim, que esse tempo está sendo uma bênção, porque elas estão conseguindo falar com as outras meninas. Elas entram ali, eu já tenho presenciado, elas entrarem mesmo e conversado, aconselhando as meninas. Então tem sido um tempo muito gostoso. Para mim também, a última célula da gente, a gente teve 10 visitantes, isso porque nem todos conseguiram entrar, né? Tivemos problemas aí, a Fernanda ficou doente, ela tinha um grupo também que ia entrar, mas até hoje ela estava conversando comigo. Era para a gente ter bem mais. Qual o dia que uma nossa célula teve 10 pessoas? Nunca teve, né? E o gratificante é que depois que a célula terminou, o pessoal começou a mandar mensagem, né? Fazer ligação de videochamada. Eu falei, meu Deus, o povo não quer ir embora mais, não, ele quer ficar aqui. Então, assim, isso é gratificante pra gente, né? A gente ter essa atitude, a gente se despertou. Nossos vizinhos, a gente tem conversado muito com os nossos vizinhos, com os que estão mais próximos da gente, pessoas de longe também, a gente tem se aproximado mais dessas pessoas. Então, assim, eu sempre falo, esse é o tempo da gente, a gente tem a tecnologia aí para isso, né? E graças a Deus por isso, né? Então, para a gente não ficar acomodado em casa, mas pegar o telefone, dar uma ligada, passar uma mensagem. O pessoal está muito carente, gente que nem me conhece ainda, como estava conversando com uma moça do Frutificando, é a mãe eu não conheço, é a Luciana. E a gente ali numa conversa, eu mostrei até as conversas com a Daíl, falando que me amava, que não me conhecia, mas que logo queria me abraçar, que queria me conhecer, mandava figurinha. Então, assim, a gente está percebendo que as pessoas estão carentes, mas eu creio que a maior carência desse é a carência de Cristo, né? Então, essa é a oportunidade da gente estar levando. Eu até estava falando para Deus, eu disse, nossa, o pastor Maurício aproveita tudo, né? Eu comento sempre com Deus, ele aproveita uma cesta para estar lá falando do Evangelho, falando para Deus, tudo não está errado, ele está certo. Que o mais importante é a alimentação espiritual. A física vai ser ali no momento, mas a espiritual não. Então a gente tem conversado muito sobre isso em casa, né? Então está sendo um tempo assim para a gente estar mais atento com as pessoas que precisam mesmo de Cristo. Então, gente, deixa eu ajeitar aqui. Esse é o nosso Quem Diria, né? A gente vai se conhecendo melhor, vai se fortalecendo mais com as experiências que Deus tem nos dado. Hoje foi o Adailton e Hildes. E aí na próxima semana nós já vamos ter um outro casal surpresa. Até lá então, quem diria? Deus te abençoe.